Bom dia, Eveline. Bom dia, Eliane, tudo bem? Tudo, e você? Tudo. Quer Então combinar tá como é que bom. você quer fazer aqui a moderação? Como é que você quer passar os Vamos, vídeos? vamos Tudo lá. bom? Tudo jóia. Bom, acho que a gente pode seguir, né, o que eles recomendam, 8 minutinhos de apresentação, em seguida a gente faz uns 10 minutinhos de discussão, Discussão. de cada artigo, e aí os 30 minutos finais a gente faz uma discussão geral, né, Tá ótimo. São dos três trabalhos. artigos, né? Então, na verdade, vai ter um Isso, tempinho, sempre dá um tempo bom aí. Perfeito. Então, a exato. gente faz assim. A gente Tá faz assim. Aí eu bom. vou passando. Deixa eu só ver se tá passando o vídeo direitinho. Eu sempre dou uma testada, porque Uhum. eu tô achando. Deixa eu ver aqui. Na hora de projetar, que eu preciso clicar só para não errar aqui. Ele não tá indo o áudio. Tá ouvindo o áudio? Não, não estou ouvindo. Acho Ixi, que tem deixa eu que habilitar lembrar. no computador, né? Eu quero só Ali, lembrar da onde que é. Deixa eu ver, eu vídeo. acho que é ali ativar mudo, né? Na setinha direita. Alto-falante. Então, na verdade, tem um jeito aqui, deixa eu só. Acho que é no Oi, compartilhamento. Bom dia, Rafael. Só você ir lá no mudo, Rafaela, na desculpa. setinha, aí você tem que escolher o microfone e o áudio. Aí você escolhe o aqui. que você quer. É que tem um jeito, tem um negocinho que você clica. Eu só tô tentando lembrar onde que é. Deixa eu ver. Eu Share. acho Ah, é que é no aqui, Share Sound. compartilhamento. Pronto, é. Isso. Quer ver? Agora eu acho que vai. Só não tá aparecendo pra... Agora tá. Ah, agora sim. Examining Transitions and Career Sustainability. Certo, né? Tudo Pronto. certinho. Gente, eu Perfeito. sempre esqueço onde é esse botão. Bom dia, Rafael. Bom dia. Estamos ainda no processo com essas tecnologias, né? Ah, Às é vezes eu que eu uso me muito. atrapalho um pouco. É, eu também, gente. A gente não, bom, eu não sei, eu não sou originária da tecnologia, então eu sempre tenho que fazer o que eu uso o Teams mais, né? Porque as empresas Aham, acabam usando mais o Teams. Muita gente usa o Meet na área de educação. Então, o Meet eu sim, não conheço nada. E o Zoom também é o que eu não. mais gosto, assim, o Zoom eu gosto, mas eu não uso tanto, então eu esqueço onde estão as coisas aqui do Zoom. Aham, também gosto do Zoom. Tem muitos recursos, né? Então, às vezes Bem, a gente ele é muito bom. esquece. E ele é muito É, amigável, assim, né? Você vê, é é, uma coisinha simples, não é? O Teams é mais chatinho, assim. Tem gente que não gosta de usar, né? eu me perco um pouquinho. Compartilhamento de tela, principalmente. Mas agora a maior parte das coisas são assim, então não tem jeito, né? É, somos híbridos agora, né? Deixa eu ver aqui. Hum. Por acaso vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. É que eu fiquei sem o áudio agora. Ah, não, mas tá. Estou te ouvindo bem.
Nossa, você sabe, Eveline, onde está na página do SEMEAD é, o acesso ao Zoom, aos Então, trabalhos? Porque tem que eu, entrar no. Eu falo como eu faço, né? Eu não sei se a gente entra no login do SEMEAD, você tem que entrar na página do SEMEAD e fazer login. então, eu acessei agora de manhã, e aí ele É, desapareceu aqui. Eu não sei na minha se agenda, vê minha agenda. não tem minha agenda aqui. Não tem Eu minha acho que, agenda? acho que eu vou ter que entrar de novo. Qual que está sendo a sua dificuldade? Você está dentro do SEMEAD? Quer ver, ó? Ah, não, já descobri aqui. É que eu coloquei SEMEAD no site, apareceu 2021. Ah, bom. Tá explicado. Eu falei, gente, mas eu acabei de acessar, eu não estava É, entendendo nada. Aí fica eu fui na entrar no minha Zoom. agenda. Aí a gente tem na agenda o que a gente está alocado. Ah, tá, agora sim, Achou? achei. É que eu entrei no Zoom, ele saiu 191. Putz, agora deu certo. Oi, Saiu da Larissa, bom página. dia. E aí, tudo bem? Bom Oi, dia, Camila. Larissa. Olá, Camila, bom bom dia. dia. Agora sim. Larissa, tu és orientanda da Laura Scherer? Sim, sou. Aliás, ela Legal. mandou um abraço para ti e para Ângela também. Ai, querida, sim, ela falou comigo. Ela foi minha colega do PPGA, né? Ela na URGS. Ai, maravilhosa ela, né? Pena que ela não Sim, tá aqui conosco, né? sim, maravilhosa. Sim, no final não deu, mas tá, tudo bem. Tô representando ela. Não, nem te preocupa. Não sei se é teu primeiro congresso, né? Mas eu adorei o Sim. CIMED, até comentando com o pessoal aqui. Eu comecei ano passado aí no CIMED, que geralmente eu focava na Nampad e sempre faltava. E eu gostei tanto no passado que eu pensei, agora eu vou sempre reservar uns artigos para o CMEAD, que eu gostei tanto das discussões, né? E, enfim, agora eu quero ir para São Paulo no próximo, vou me organizar para conseguir estar presencial. E estou achando discussões bem, ao menos as sessões que eu fui aqui de carreira, né? Muito bacanas, assim. Então, estou aproveitando Sim. bastante. E aí, para a Larissa ficar tranquila, acho que não sei se é o teu primeiro congresso, assim, mas o pessoal Aham. aqui é só para engrandecer, não é uma banca. Sim, sim. Obrigada. Então, que bom é que vocês estão curtindo o congresso, né? O SEMEAD realmente é uma referência, né, um congresso de administração, e cada vez mais a gente surpreende com artigos e estudos como nós encontramos nessa sessão. Então, oficialmente, bom dia a todos. Vamos iniciar então a nossa sessão, nossas apresentações de trabalho. Eu vou apresentar rapidamente os três principais títulos do trabalho e, já para não esquecer, pedir para que vocês avaliem essa sessão, né, ao final das apresentações, ao final
dessa sessão para que a gente possa trabalhar na melhoria contínua, tá bom? Bom, nós temos 3 artigos hoje aqui. O primeiro é Aqui Não Tem Fronteira, Fronteiriço e Ser Brasileiro e Uruguaiano Misturado, o hibridismo de identidades culturais no desenvolvimento de carreiras na fronteira da paz. O segundo é Construção de Carreira, os impactos da reforma da Previdência para as mulheres no mercado de trabalho. E o terceiro é Pathways of Change, Examining Transition Career, Sustainability in Women's Narratives. Gostaria de combinar aqui como que a gente vai conduzir a sessão e as discussões. Então, vocês têm em torno aí de 8 minutos para apresentar o vídeo, em seguida 10 minutinhos para a gente fazer a discussão sobre o trabalho, e ao final, os 30 minutinhos finais, a gente faz a discussão geral, fazendo a relação entre os trabalhos, né, os temas, enfim. Tudo bem? Maravilha. Então, vamos começar. Gente, para facilitar, eu vou passar os vídeos por aqui. Eu acho que é mais fácil, né? Eu passo o vídeo e aí a gente abre para discussão. Então, vou passar o primeiro. Perfeito, que é o trabalho da Larissa, né? Isso. Então, deixa eu só dividir a tela com vocês. Em fronteira. Fronteiriço é ser brasileiro e uruguaio misturado. O hibridismo de identidades culturais no desenvolvimento de carreiras na fronteira da paz. Meu nome é Larissa Pires Martins e esse artigo foi desenvolvido sob orientação da professora doutora Laura Alves Scherer, da Universidade Federal do Pampa. Na introdução, trago o conceito de carreira, que, segundo Chanla, 1995, a trajetória profissional de uma pessoa está relacionada ao comportamento, estudo, profissionalizações, experiência de trabalho, entre outros aspectos. Sobre a identidade cultural, HAL 2020 conceitua que a identidade de cada indivíduo se descreve a partir de traços que a própria cultura influencia aquela pessoa e está ligada à convivência social. Na modernidade tardia, as identidades culturais se fragmentaram, e após o processo de período de globalização, a identidade não foi mais conceituada como fixa, e sim construída ao longo da história, podendo haver mudanças a qualquer momento do tempo, sendo então conceituada como homogeneização cultural. Canclini, em 2015, entende que o hibridismo são processos socioculturais que existiam de forma separada e se unem para gerar novas práticas. Almeida e Doffman, em 2017, conceitua a cultura fronteiriça, a integração de duas culturas distintas, seja em elementos de linguagem, costumes, expressões artísticas. Em decorrência desses fatos, argumenta-se que as cidades de Santana do Livramento no Brasil e Rivera no Uruguai têm potencial para proporcionar carreiras vinculadas à identidade cultural fronteiriça, através das manifestações culturais características da região, através da gastronomia, música e artesanato. Com o objetivo geral de analisar como o hibridismo das culturas brasileira e uruguaia se apresenta nas carreiras de indivíduo na fronteira da paz. O referencial teórico foi dividido em 2 seções. A primeira é a carreira e a importância do contexto, onde aborda o conceito de carreira, a diferença entre carreira tradicional e a carreira moderna, os desafios, oportunidades, desenvolvimento pessoal e profissional de carreiras. Já na outra seção, ela é chamada de Identidade Cultural e Cultura Híbrida. Aborda as temáticas da identidade nacional, concepção, mudanças, impactos da identidade cultural, o hibridismo, o conceito de fronteira e cultura fronteiriça. Com procedimentos metodológicos, a abordagem é qualitativa de caráter exploratório. O método de pesquisa é narrativa e a técnica de coleta de dados foi por entrevistas e observação direta. O grupo de respondentes foram 9 pessoas, sendo 5 músicos e 4 chefes gastronômicos, cujo eles julgam a identidade cultural fronteiriça como características da carreira e realizada uma observação direta no local de trabalho de um dos músicos entrevistados. A técnica de análise de dados é a análise narrativa. Na análise de resultados, foram divididas em 3 seções. A primeira é o perfil dos entrevistados. Para preservar a identidade dos entrevistados, os músicos foram identificados por nomes de ritmos musicais e os chefes gastronômicos por pratos típicos da região. Em sua maioria, foram nomeados através de referências da característica da sua carreira, durante o relato nas entrevistas. 8 dos entrevistados são natural de Santana do Livramento e 1 de Horizontina, mas mora há 8 anos na fronteira.
A faixa etária deles foi de 25 a 61 anos e somente uma entrevistada mulher. Em relação à formação, 4 têm ensino superior, os demais ensino fundamental ou médio. Somente um tem formação em gastronomia. 7 dos entrevistados apresentam uma atividade complementar, não somente a música ou a gastronomia como profissão. Percebe-se que, em relação ao tempo de atuação, o profissional músico se apresentou desde cedo devido à influência da família. E observe-se o inverso no setor da gastronomia, pois a atuação do chefe surgiu depois de ter estabelecido em uma profissão. Na outra sessão, buscou-se então responder sobre a trajetória de carreiras na música e gastronomia. Sobretudo, destaque-se que esses elementos foram encontrados desde lá a sua origem, como a gente destaca no trecho de Chamamé. Além disso, o início de carreira tem forte influência de sua família, como a gente pode ver na fala de Pancho. A atividade complementar também faz parte dessa trajetória, visto que, em sua maioria, a maioria dos entrevistados tem outra profissão complementar que não somente uma. Os eventos binacionais também é uma forma de unir esses dois países para esses profissionais. As dificuldades e desafios também foram um dos elementos encontrados durante as entrevistas. Sobretudo, a gente destaca o gênero como uma dificuldade, devido a ter somente uma entrevista com mulher e esse ramo ser mais masculino do que feminino. As transformações e evoluções do mundo também tiveram destaque devido às escolhas na trajetória dessas carreiras. E os planos futuros também foi um elemento encontrado. Na última sessão, buscou-se então responder sobre a identidade cultural fronteiriça nas carreiras de músicos e chefes gastronômicos. Nela, destacamos as famílias híbridas, que é essa união desses dois povos, né, do Brasil e do Uruguai. Nisso, a gente encontra o famoso doble chapa, que é quem tem as duas nacionalidades. O portunhol, ele é fortemente encontrado em todos os entrevistados, devido a essa proximidade dos dois países. O sotaque também é algo bem típico da região e que foi identificado como uma identidade da cultura. Os modos de se alimentar também faz parte dessa identidade e dessa construção, devido também a esses insumos que a gente consegue de uma cidade para outra, de um país para o outro. A comida campeira teve destaque também, devido a ser algo bem típico da região, como a gente percebe na fala de Choripã. Os novos produtos através de referências culturais da fronteira. Devido essa cultura ser muito próxima, eles acabam, os chefes gastronômicos acabam pegando referências das duas culturas para formar em novos pratos. As manifestações artísticas de lazer também têm destaque devido a esses ritmos que a gente encontra nessa fronteira, né, que tem destaque no Uruguai e em outras regiões daqui também. A vestimenta também é algo muito típico da região e teve destaque também nesse tópico. E o ser fronteiriço, né, que é a vivência de quem mora na fronteira da paz. Conclui-se, então, que a identidade evidencia como as culturas dos dois países se sobrepõem, se mesclam e se formam uma identidade própria e original, que rentabiliza e potencializa o desenvolvimento de carreiras fronteiriças, trazendo uma nova perspectiva para estudos de carreira em contexto. Muito obrigada! Parabéns, Larissa. Eu achei o seu objeto de estudo muito interessante, viu? E também gostei muito da forma como você trabalhou esses dois conceitos de identidade fronteiriça, que para mim é um conceito novo, eu não tinha estudado sobre esse assunto ainda, e a carreira. E o que eu achei, assim rapidamente, né, uma coisa interessante do seu trabalho, tenho aqui várias coisas para a gente discutir mais ao final, essa questão da identidade própria, rentabilizando e potencializando essa carreira do indivíduo nesse contexto, né? É como se isso, de fato, trouxesse um diferencial para essa carreira de músico, né? Do chefe gastronômico, e como isso traz uma ideia também, fiquei pensando, de carreira sem fronteira, de protagonismo na carreira, né?
Enfim, queria parabenizar aí pela escolha do tema, que eu achei bastante instigante, e abrir aqui para os colegas, né, caso vocês queiram contribuir, fazer observações. Eveline, não sei se você também tem alguma observação sobre o trabalho dela. Eu queria parabenizar primeiro a Larissa, super bacana seu trabalho. Também não conhecia esse conceito de carreira fronteiriça. Você vê como a região, né? Eu tô aqui em São Paulo e você tá aí no Sul, é diferente. Então é legal ver essa diversidade que a gente tem né, no Brasil. Ficou muito claro para mim a questão da identidade, como você traz essa identidade e cultura influenciando as carreiras, né? Fiquei com uma curiosidade no teu trabalho. Eu sei que você teve uma mulher só e o resto é tudo homem, né? Mas se você observou alguma diferença na questão dessa relação entre carreira e identidade de homem e mulher, né? Então, eu acho que isso poderia, eu não sei se tem elemento suficiente para isso, mas eu fiquei com essa questão aqui para mim, né? É, E outro ponto que eu achei interessante, que você traz bastante a questão das profissões, até que eles não têm uma profissão só, né? Eles têm mais de uma profissão. E aí eu fiquei também pensando como a gente tem um contexto econômico e social da região que influencia a carreira, pensando no que influencia a carreira, e uma parte subjetiva, né? Então, o conceito de carreira objetiva e subjetiva também eu vi que está aí presente no teu trabalho. Você podia trazer um pouquinho dessa teoria também, talvez para trabalhar um pouquinho o seu trabalho, acho que poderia ser interessante, né? Os elementos objetivos, a questão mais externa, influenciando a carreira, e a interna, que é ligada ao indivíduo, às escolhas, como é que eles definem de uma forma mais subjetiva. Parabéns, viu, Larissa? Fiquei bem impressionada com o teu trabalho. Muito obrigada. Posso comentar agora ou não? Posso? Tá. Pode, claro. Pode sim, claro. Você sabe, é a minha primeira vez, então me falem. É assim, referente a essa única entrevistada, é que aqui na região, pelo menos aqui na cidade, é bem difícil, assim, ter outras artistas, sabe? Que tenha essas influências que eu gostaria para o meu trabalho. Então, e sim, isso tem muito afeto aqui, na região. Se tu for ver, é poucas mulheres que têm essa. No caso, que eu precisava, no caso, né, de chefes gastronômicos ou músicos, né, que é a minha linha de entrevistados. E tu vai, não tem muito, não tem. A maioria é homens, é homens. E é algo que também daria para se pesquisar, né, como a Eveline comentou, e tirar uma outra pesquisa, por que que não tem, né? Porque é majoritariamente masculino e não feminino. Mas muito dessa entrevistada, dessa mulher, ela me falou que eles têm realmente essa dificuldade, né? Por ser um estado, assim, digamos, machista, né? Porque aqui é muito disso, o homem faz isso, o homem faz aquilo, sabe? Então, eles acabam não tendo essa valorização da mulher, né? E é algo bem importante, é algo que ela ressaltou bastante, tanto nas dificuldades que ela tem. Tem um trecho ali também no meu artigo que ela fala que ela tem dificuldade em contratação dos shows dela, que querem mudar a personalidade do show dela, mas é isso que ela quer apresentar, sabe? A música gaúcha, não outras coisas que sertanejo, enfim, que pediam até aqui na cidade, sabe? Então é bem interessante ali, tem várias falas assim nos resultados bem legais, assim, sabe? E realmente dá para tirar mais pesquisas desse projeto, com certeza. Alguém quer fazer mais algum comentário? Fala, Helena. Não, eu ia perguntar a mesma coisa, se alguém quer fazer mais algum comentário. Então, eu vou aproveitar o ensejo aqui para perguntar para a Larissa se ela percebeu nas entrevistas, nas conversas dela, que você comentou que existe uma dupla carreira, né? Estava vendo lá no seu artigo que tem lá um servidor público e tem um músico, por exemplo. Você acha que tem alguma relação essa dupla carreira com a questão do que é seguro e do que é liberdade, né? Acho que vai até entrar num outro trabalho, acho que é o trabalho da Camila, né, sobre o sentido do trabalho.
Se existe essa questão assim, por exemplo, olha, eu quero ser músico, mas de repente somente ser músico, construir uma carreira apenas de músico não seja o suficiente para que eu consiga me sentir seguro financeiramente, por isso existe essa dupla carreira, vamos dizer assim. Sim, eu acredito que é muito nesse lado financeiro, né? Devido às entrevistas. Por conta que, se tu for ver, só é na região que vão contratar esse tipo de shows, falando dos músicos, né? Só é aqui na região, não vai sair para fora, para São Paulo, vão pedir um músico gaúcho. Então, eles ficam muito presos ao estado, né? Então, tem muita relação, sim. A gente até discutiu, esse trabalho, na verdade, é oriundo do meu TCC, né? Então, a gente discutiu bastante, assim, na banca isso, né? Por que que eles têm uma dupla carreira? É justamente por isso, porque eles não tem um artista que eu entrevistei que ele tem mais de 35 anos de carreira de músico. E ele, sim, ele só tem essa porque ele já se deu muito bem, assim, ele é bem conhecido mesmo, em todo o estado, então ele tem uma renda boa, assim, para se manter, porque ele sempre vai ser um dos contratados dos shows, assim, do estado, digamos assim. Então ele vai mais para fora do que os outros músicos que já são mais, assim, da região da campanha aqui, sabe? Então, com certeza, a relação da renda, sim, tem, sim, influência. Muito obrigada, acho que você traz ótimas contribuições, tanto teórica quanto prática. Parabéns pelo resultado do seu trabalho de TCC, viu? Começou assim super bem. Muito obrigada. Feliz, Vamos para o segundo. Perdão, desculpa, não te ouvi. fico feliz com os comentários de vocês. E é muito bom, assim, trazer, né? Como a Eveline falou, eu sou de São Paulo, não conheci esses termos, e realmente é algo muito preso aqui. E que bom, né? Trazer para um congresso tão legal, assim, como o CEMEAD. Fico feliz mesmo. Eu, como gosto do tema de cultura, com certeza é um conceito que eu vou buscar estudar mais. Obrigada, Legal. viu? É, Vamos para o segundo, então, para a segunda apresentação, que Vamos. é a construção da carreira e os impactos da reforma da Previdência para as mulheres no mercado de trabalho. E nós estamos aqui com a Rafaela, né? Pessoal, fiquem muito à vontade para contribuir, para fazer as observações, tá? Nesses 10 minutos. E no final a gente vai ter mais tempo para discussão. Nascimento Silva, sou aluna de doutorado da Universidade do Grande Rio. Venho apresentar o artigo intitulado Construção da Carreira e os Impactos da Reforma da Previdência para as Mulheres no Mercado de Trabalho. O trabalho foi elaborado por mim, juntamente com a professora Rejane Nascimento, também vinculada à Universidade do Grande Rio. Então, de forma introdutória, entendemos que a Seguridade Social é uma importante política social responsável por garantir que o trabalhador mantenha sua condição financeira após a aposentadoria, mantendo assim seu bem-estar social. No Brasil, a reforma da Previdência ocorreu não apenas da necessidade de corrigir distorções, mas também da necessidade de garantir a sustentabilidade orçamentária a médio e longo prazo em um cenário de rápido e intenso envelhecimento populacional. Contudo, cabe-se destacar que ainda há desigualdade salarial no mercado de trabalho brasileiro quando falamos de homens e mulheres, principalmente quando falamos que eles exercem a mesma função. Principalmente pelo fato de que muitas mulheres terem de arcar com duplas e triplas jornadas de trabalho, principalmente quando falamos no âmbito familiar. A partir dessas premissas, elaboramos o seguinte objetivo: analisar de que forma a reforma da Previdência influencia o planejamento de carreira de mulheres entre 30 e 40 anos inseridas no mercado de trabalho. O referencial teórico foi dividido em 4 tópicos. O primeiro tópico falamos sobre planejamento de carreira, onde se entende carreira como uma sequência de atitudes e comportamentos associados a experiências e atividades relacionadas ao trabalho ao longo da vida de uma pessoa. A mulher no mercado de trabalho, onde nós abordamos onde que a Revolução Industrial aumentou a participação da mulher no mercado de trabalho e também apresentamos as dificuldades que as mulheres passam para se equilibrar no ambiente profissional e no ambiente pessoal.
Já com relação ao fenômeno do teto de vidro, que é usado para conceituar as barreiras artificiais que as mulheres enfrentam em pontos específicos de suas carreiras, que as impedem de ascender até o topo da hierarquia profissional. Além disso, e por último, a reforma da Previdência e a aposentadoria feminina, onde nós debatemos sobre a Previdência Social, que é considerada uma poupança obrigatória imposta ao trabalhador para que tenha condições financeiras de usufruir da sua vida social quando não mais possui capacidade laboral, e como que a reforma da Previdência, que foi aprovada em 2019, ela altera os resultados, aumentando a idade do trabalhador e aumento de tempo de contribuição, além da idade mínima exigida. Para alcançar os objetivos do estudo, foi realizada uma pesquisa predominantemente qualitativa. A coleta de dados foi através de entrevistas semi-estruturadas com mulheres entre 30 e 40 anos, todas possuem ensino superior. Os dados foram analisados através da técnica de análise de conteúdo. Ao falarmos sobre análise e discussão dos resultados parciais do trabalho, o primeiro tópico é sobre a mulher e a construção de carreira. O quadro apresentado é uma síntese da profissão e escolaridade das entrevistadas. Clara é uma bióloga graduada em ciências biológicas e especialização em entomologia médica. Fabiana é uma docente graduada em geografia, mestrado em meteorologia e doutorado em geografia. Thaís é esteticista, tecnólogo em estética e cosmética. Renata é docente, graduada em física, especialização em engenharia ambiental e saneamento básico, com mestrado em educação em ciências e matemática. Com relação à mulher no mercado de trabalho, os desafios visíveis e invisíveis, é preciso falar de uma das barreiras mais invisíveis ao avanço econômico e social das mulheres, o trabalho doméstico. Uma barreira que, conforme abordado no referencial teórico do trabalho, persiste até os dias de hoje, e de acordo com as normas tradicionais, a vida da mulher estava confinada à esfera privada ou doméstica, onde as principais responsabilidades eram cuidar dos filhos e cuidar dos afazeres domésticos. Contudo, durante a entrevista, um dos pontos que mais nos chamou a atenção foi o que a Fabiana falou. O trabalho doméstico dificulta a mobilidade das mulheres no mercado de trabalho, fazendo com que muitas adiem o desejo da maternidade. Hoje, ela está focada em crescer, então ela acredita que engravidar e ter um filho agora vai desacelerar um pouco a sua construção de carreira. Ao analisar o tópico a Previdência Social da Mulher, foi possível verificar a falta de conhecimento das entrevistadas sobre o assunto. Nesse aspecto, é importante pontuar que foi possível verificar um certo desconforto em algumas entrevistadas ao perceber a sua própria fala o pouco de conhecimento sobre o assunto. E como exemplo, temos a fala da Clara, que ela confessa que o assunto está vindo mais agora para ela, porque agora ela ganhou maturidade e ela conversa com pessoas que falam sobre isso. E que se ela pensasse, antes ela teria começado a pagar a sua própria previdência, pagar a sua autonomia, porque ela sabe que somente dessa forma ela tem como se aposentar. Ela diz que acha que esse foi o erro dela. Ela pensou muito em estudar, em se especializar, em fazer um monte de coisas, mas ela acabou esquecendo o mais importante, que é ter uma segurança futura. E ela sabe que não vai ter. Como resultados preliminares do estudo, observamos que as entrevistadas entendem o termo carreira como uma série de estratégias que devem ser planejadas para atingir um determinado objetivo profissional, e que apesar do trabalho doméstico dificultar a mobilidade das mulheres no mercado de trabalho, elas não consideram uma barreira profissional definitiva. Além disso, ao observar os depoimentos sobre a Previdência Social e seus impactos na construção de carreira, foi possível constatar que as entrevistadas tinham pouca informação sobre qual é o papel da Previdência Social. Também foi possível observar um certo nível de desconforto dessas entrevistadas ao perceberem suas próprias falas com relação à falta de conhecimento sobre o regime previdenciário. Outro ponto que deve ser destacado é que, apesar de não se preocuparem em contribuir regularmente para a Previdência Social, as entrevistadas se preocupam com a questão do envelhecimento e forma de se manter financeiramente sustentável nessa época da vida, sendo em alguns casos investimentos e previdências privadas uma das soluções estratégicas encontradas pelas participantes.
Aqui podemos encontrar as referências bibliográficas utilizadas para a construção do slide. E muito obrigada. Ô, Rafaela, parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada. Vendo a palavra desconforto, foi um pouquinho do que eu senti lendo, né? Claro, positivamente no sentido de que o tema é muito intrigante e quando se fala de mulheres, eu como mulher, eu me sinto também empática, né? No tipo de situação que você traz aí no seu estudo. E, enfim, eu queria, na verdade, caso eu tenha deixado passar na leitura do seu artigo, já peço perdão antecipadamente, se esses profissionais que você entrevistou, são docentes, biólogos, enfim, se eles são profissionais liberais. E aí eu fiquei pensando assim, né? Se for o caso de profissionais liberais, será que essa questão da previdência social não é delegada para a organização, né? Quando você pensa num regime CLT, por exemplo, aí quando você se torna um profissional liberal, a carreira, né? Hoje em dia, no contexto atual, tem essa ideia do protagonismo de carreira e de uma carreira que é planejada, que aí, o fato de você planejar uma carreira, você acaba esquecendo de aspectos de segurança, como a previdência social, né? Que você traz aí no seu artigo. Claro que existem outros contextos de discussão, até que ponto a previdência social, ela de fato vai trazer seguridade para a nova geração, mas eu gostaria um pouquinho de ouvir você em relação a essa questão, né, do profissional liberal e se de fato você enxerga ou entende que essa questão da previdência social ela é delegada para a organização e deixou de ser vista pelo profissional liberal. Aí, antes de você responder, eu queria, né, trazer aqui também a Eveline, as demais colegas, a Camila, a Larissa, para fazer comentários, caso tenha comentários ou perguntas a respeito, tá bom? Aí eu. Você quer que eu responder, Rafaela, primeiro? Como é Não, que você não, quer? pode É. perguntar. Eu tenho comentários de todos. Eu li e adorei todos, gente. Achei super bacana o teu tema, né? Eu estudo carreira e envelhecimento, então para mim foi legal, só que eu tô com foco com pessoas acima de 50 anos, né? Olhando um pouquinho mais para frente aqui do teu trabalho, mas eu achei interessante primeiro essa questão da pouca reflexão que se faz sobre a questão da previdência e aposentadoria. Eu acho que isso é um problema mesmo, porque eu acho que eu vou encontrar, acho que mais para frente, com 50, 60 anos, as pessoas muito mais sensíveis com esse assunto, sendo que deveriam ter pensado um pouquinho lá atrás, né? Exatamente nessa faixa que você está conversando. Então, me parece que, em termos de planejamento de carreira, tem uma postergação, é um assunto que é postergado, né? Não é tratado aqui. Também achei legal você trazer a citação do Hall, né? Do Tim Hall, eu estudo bastante também as coisas dele, o conceito da carreira proteana, a gente vive esse momento, né, das carreiras contemporâneas muito voltada para o protagonismo, então é o indivíduo que é detentor da carreira, que toma a carreira nas próprias mãos e que leva. E aí a gente vê que não tem essa preocupação, né? Então, de novo, eu acho que o que a gente está falando em termos de carreira, né? A gente está pensando nesse momento onde a carreira começa a cair um pouquinho, como é que as pessoas pensam sobre isso? E acho que outra coisa que eu achei interessante, pelo que eu entendi também, me corrige se eu estiver errada, as mulheres que você entrevistou não tinham filhos. Me deu a entender assim que elas não tinham filhos, né? E muito mais uma preocupação com a questão da maternidade, como é que vai ser na hora que eu tiver filhos e não sei o quê, do que uma preocupação real, uma experiência vivida, né? E aí eu achei interessante, quer dizer, como é que isso se correlaciona, porque existe uma preocupação antes da previdência ou da aposentadoria, que é como é que eu vou equilibrar a vida pessoal e profissional daqui para frente. Me pareceu que esse é o tema do momento, digamos, né? Isso que eu estou me preocupando, porque foram mulheres que investiram nelas, né? Que até postergaram para essa maternidade para investir na carreira, para se desenvolver. Então, pareceu que esse é o tema do momento delas. Acho que é isso que eu queria também te ouvir um pouco, se fez sentido um pouco a interpretação que eu fiz aqui. Tá, então eu vou começar com a Eliane, para não perder, tá? Então, assim, na verdade, é uma parte da minha tese de doutorado, né? A gente vai até 60 anos na tese, né?
Aí, no artigo, a gente escolheu entre 30 e 40 anos para poder a gente dar uma olhada nesse inicial, né? O que eu percebi? Que é realmente o que a Elaine falou da questão de deixar um pouco para as empresas essa questão da aposentadoria, existe um pouco disso, tá? Mas também eu observei que elas realmente estão muito mais preocupadas em estudar para poder ter uma colocação no mercado de trabalho. E que todas essas 4, né, que estão nessa faixa etária, 2 têm filhos, tá? Mas tiveram filhos muito novas. Então, elas não estavam com essa preocupação de carreira, tá? Uma casou com 19 anos, a outra teve filho adolescente, acho que com 15, 16, alguma coisa assim, se eu não me engano. Então, assim, elas não tinham essa preocupação, maturidade de pensar em carreira, essas coisas. Então, somente uma, né, que é uma professora, é uma professora do Estado, então ela tem uma questão, vamos dizer assim, confortável com relação à previdência futura, ela sabe que ela vai, só que ela sabe que ela vai ter que trabalhar muito mais, porque ela entrou há pouco tempo. Ela não entrou logo no início, com 18 anos, ela nunca se preocupou, né, a partir de 18, de começar a fazer a contribuição previdenciária, mesmo como autônoma. Nenhuma delas nunca se preocupou com isso, tá? Até porque na fala delas durante as entrevistas observa-se que não é uma coisa que a família costuma conversar, tá? Então, assim, na família de todas a preocupação era estudar e a mulher não tinha que depender de homem. Essa era o discurso das mães, né? Então, acho que então eu percebi que o que a Elaine perguntou, sei lá, a questão de deixar para as empresas essa preocupação da previdência, sim. Na fala delas isso fica claro porque elas estavam preocupadas em se informar para não depender dos maridos. Essa era a fala predominante das 4, não depender de homem, vamos dizer assim, né? Com relação ao que a Evelyn falou, eu concordo que realmente essa preocupação entre 30 e 40 anos não está tão visível. Elas começaram a perceber, porque começou a vir aquele boom, vai aumentar o tempo de contribuição. Então, mas mesmo assim elas estão assim, mas vai aumentar, mas eu ainda estou nova. Eu ainda tenho menos de 40 anos, então não tenho que me preocupar muito. O que é diferente com outras mulheres com a faixa etária um pouco mais elevada que a gente observou, né? Então, assim, e na verdade, assim, esse trabalho, ele meio que é um pouco de mim, porque eu também fui criada nessa lógica de que a mulher, ela tem que trabalhar, mas não tem que depender de homem, mas nunca se preocupou com a previdência. Então, assim, depois que a gente vai estudando, que a gente vai conhecendo, abre um pouco mais o leque, né, de informações, que eu fui entender, não, eu tenho que fazer minha contribuição mesmo que seja autônomo, mas foi uma coisa que me inquietou, e eu tenho muitas amigas, né, que eu tenho 41, então eu tenho muitas amigas na minha faixa etária que nunca contribuíram, porque se dedicaram à faculdade, aí logo depois casou, aí logo depois teve filho, então não trabalharam, nunca contribuíram, porque o marido é o provedor principal da família. Então, agora que elas estão tendo um pouco mais assim de observando o mundo, que estão prestando atenção nessa questão. Aí estão começando, como diria minha avó, arrancar os cabelos, porque não vão ter pouco tempo de contribuição previdenciária, né? Muito interessante. E eu fiquei pensando também, agora extrapolando o pano de fundo mesmo, os discursos contra a Previdência Social, no sentido de que, olha, existem melhores caminhos para você pensar sobre o seu futuro, né? Então, a gente tem esse contexto também, até influencers, né, de investimentos, colocando muito Sim, essa questão também, né? uma Até acho. delas está mais para esse caminho, né? Que a esteticista ela falou: não, eu não estou fazendo contribuição previdenciária, já tenho mais de 30 anos, vou começar a investir em algum fundo para daqui, quando eu tiver uma certa idade, eu tirar esse dinheiro e, É, né, para poder, vamos dizer assim, viver confortavelmente, né, na fala dela. exato. Aí entra um outro conceito, Rafaela, caso você queira estudar um pouquinho, que é o de capital humano, que é essa ideia do indivíduo, né, investir nele mesmo, como se ele se
fosse autossuficiente para viver nesse contexto, né, Sim. neoliberal, né, que coloca justamente essa ideia de que alguém, né, ou traz um discurso que não está, talvez, claro, né, mas que no dia a dia isso acaba imbricando na pessoa, de que ela precisa correr atrás de investimentos, ela precisa não depender do Estado para conseguir manter lá o seu futuro no trabalho. E lendo o seu trabalho, eu lembrei lembrei não, né, eu relacionei com o tema do Enem, esse ano, que falava justamente sobre essa questão do trabalho invisível, do cuidado, né? Sim. E eu falei assim, eu acho que é um tema muito interessante. Eu comecei a rir, confesso que eu ri quando eu li o tema do Enem. Eu falei, gente, vou lá fazer a redação. Contigo, né? Por que não pensar em previdência social para as mulheres que estão, né, no trabalho de cuidar, né, que se dedicam, tenho que abrir mão do trabalho formal ali para cuidar de uma mãe, para cuidar de um pai, para cuidar de alguém que, né, que tem algum tipo de deficiência e que por algum motivo não vai conseguir ali, talvez, juntar, né, esse tempo de arrecadação por conta desse cuidado. Então, o seu trabalho ele é muito relevante em alguns sentidos, né, tal como esse. Parabéns de novo pelo seu trabalho. Bom, se alguém quiser fazer mais algum comentário, senão a gente inicia para a última apresentação. Tem umas contribuições para elas, se elas tiverem interesse, mas pode ser no final, de repente, né, que a gente vai fazer discussão de todos, vocês que sabem. O que você sentir mais à vontade. Se quiser, a gente pode deixar para o final, se você quiser. Fica à vontade. Aproveitar, então, já que a gente vai entrar no nosso ali, né, primeiro, parabenizar as duas, né, pelos temas, gostei bastante. Eu vou fazer um comentário especial para Rafaela, então, que foi recém falou. Puxando um pouco a brasa pro meu assado, como a gente diz aqui no Sul, né, nós ali, junto com o PPGA da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós temos aí o Casulo, né, que é o Laboratório de Estudos em Carreiras e Sustentabilidade. E aí eu fiquei, te pergunto assim, Rafaela, se nunca te penso, não sei se tu conheces essa discussão da sustentabilidade de carreira, né? Porque nós temos, inclusive, uma aluna, a Ana, que é a autora do artigo até que eu vou comentar, que eu vou discutir agora, que ela vem estudando no doutorado dela envelhecimento e carreira sob a ótica da sustentabilidade. E a sustentabilidade das carreiras, ela é uma forma de tu olhar essa construção de carreira numa perspectiva de longo prazo, do tipo, considerando não só o indivíduo ator, né, eu responsável, eu protagonista, mas também, né, e que a Larissa traz no trabalho dela essa influência contextual. Então, tudo aquilo que vai acontecendo ao longo da minha vida, então tu falas aí de uma influência familiar, né, desse modo de pensar, enfim, dessas mulheres, tudo isso dentro dessa perspectiva, ela influencia essa continuidade, essa perspectiva de futuro, assim. Então, eu estudo carreiras há um tempo, assim, nas perspectivas contemporâneas que se fala, as teorias, elas tendem, assim, ok, tem esse comportamento individual, mas elas tendem cada vez mais a olhar também para esse fator contextual. E aí eu acho interessante uma perspectiva de movimento, assim, para o teu trabalho. Eu não sei se tu já pensou em alguma coisa a respeito, porque, na verdade, o planejamento de carreira ele não existe, assim, tipo, tu pensa assim, bom, eu tenho uma ideia, que é o que tu traz no teu trabalho, né? Eu tenho um plano, mas né, as coisas acontecem no meio. Então, assim, existe planejamento, mas a consecução desse planejamento, ele sempre acontece umas coisinhas no meio, né? Várias coisinhas. Que aí dificultam essa ideia linear, né? Então, né, até reformulando, não é que não exista planejamento, existe, né, essa expectativa aí de uma carreira linear, mas o que acontece no meio, principalmente quando a gente coloca esse fator gênero aí, esse marcador, né, um marcador social, gênero, né, entre outros aí, as coisas não são tão lineares assim. Então, acho que pode ser uma teoria interessante para ti daqui a pouco de olhares, assim, é uma teoria mais nova, mais moderna também, eu acho que traz essa realidade, é muito boa para a pesquisa de envelhecimento. E dizer também que eu gostei muito da faixa etária que tu trouxeste, né, inicial, assim, porque eu sou, né, tô nessa faixa etária, e realmente é algo que tá tão difícil hoje que às vezes a gente nem tem tempo de pensar. Parece que, assim, é uma coisa de cada vez, né, e quando chega lá, aí a coisa começa a apertar. Então, né, gostei, assim, bastante do teu trabalho, essa sugestão, não sei se tu te interessa, né, enfim, se quiser olhar, posso te indicar a bibliografia, assim, mas é uma temática que vem só para fechar. A sustentabilidade das carreiras, ela emerge na Europa,
naquele contexto europeu por conta do envelhecimento populacional, né? Então as pessoas estão envelhecendo, então tem que olhar o que está acontecendo nesse, né? Olhar a carreira de uma forma mais longitudinal. Então acho que pode ser algo adequado para ti, para um artigo, alguma coisa assim, daqui a pouco para o futuro, assim, né? Mais essa indicação, assim. Obrigada pela indicação. Eu já tinha visto alguma coisa sobre sustentabilidade de carreira, mas a gente não pensou em acrescentar nesse recorte, né? Mas ela tem a gente conversa um pouco na tese sobre sustentabilidade de carreira, sim. Bacana. Eu achei que casa tanto, assim, daqui a pouco para algo que vocês queiram, né? E para Muito Larissa obrigada. e é para Larissa só para comentar que eu achei muito legal o que vocês fizeram de relacionar identidade cultural com carreira. Acho que tem tudo a ver. E eu acho que tu traz um contexto aí quando tu fala do fronteiriço, que é da cidade, de cidade, de spa. Então, e tem até saiu um special issue, se o nome da Human Relations, se eu não me engano, sobre cidades e carreiras ano passado. Não sei se tu chegou a ver, assim, mas é um tema muito promissor na literatura de carreiras que tu trazes, e o teu conceito foi, assim, genial. Adorei, até a princípio eu vou trabalhar com isso também, porque gostei muito de identidade cultural, da forma como vocês articularam, sabe? Achei muito bacana. Então, só para reforçar a relevância do teu estudo para o campo, né? Para pesquisa em carreiras, assim, que eu gostei, achei muito interessante. Parabéns. Muito obrigada, Camila. Sim, realmente, e dá para pesquisar outras carreiras, sabe? No meu trabalho, eu especifiquei duas, porque senão ia ficar muito abrangente, assim, para o meu TCC, que era o meu foco na época do meu trabalho. Mas muito obrigada pelas suas contribuições. Para a Rafaela, eu li os trabalhos, né? Já tinha visto os vídeos, na verdade, de vocês. E eu achei algo bem semelhante, assim. E eu assisti o primeiro da Rafaela, depois da Camila. E realmente tem esse lado o de vocês tá mais parecido, assim, sabe? Eu acho que casa bastante, assim. E falando, assim, dessa questão da previdência e de investimentos, enfim, eu acho que não tem muita. Agora está começando a ter informações sobre isso, né? Eu tenho 25 anos e eu já penso nisso, sabe? Então, eu acho que agora isso está vindo muito mais em alta do que uns anos atrás, sabe? Eu comecei a pesquisar, enfim, e eu já tenho consciência do meu futuro, né? E o que a Camila falou é bem isso. O planejamento é uma coisa, a execução é outra, né? Então, realmente, no percurso ali pode ter coisas que vai desviar um pouquinho do planejamento de carreira, tá? Mas eu gostei muito do trabalho, Rafael, e parabéns. Excelente, meninas, obrigada. E agora, para fechar esse tema, Camila, Evelyn, se você puder compartilhar. Olá, pessoal. Meu nome é Camila Miller e irei apresentar o artigo Pathways of Change: Examining Transitions and Career Sustainability in Women's Narratives, também de autoria de Ana Vicentini e Angela Schaefer. O artigo parte da problemática que, mesmo no Brasil, um país marcado por barreiras estruturais de gênero e outros marcadores sociais, algumas mulheres, tendo alcançado posições de destaque nas organizações, optam por sair das carreiras corporativas a partir de transições da carreira, fenômeno conhecido como opting out. Essas transições têm sido frequentemente analisadas, enfatizando questões sobre maternidade e contexto de organizações generificadas como os principais motivos para esses movimentos. Contudo, nós observamos perspectivas distintas ao se analisar, por exemplo, mulheres sem filhos, que relatam a falta de sentido no trabalho, ou a falta de energia e disposição para outras atividades, devido a esse contexto de intensificação do trabalho que caracteriza as relações laborais atuais, como motivos para a transição. Isso nos leva a olhar para essas mulheres, a olhar para esses outros motivos, para além da maternidade, que levam às transições de carreira.
A literatura dominante também trata as transições de carreira a partir da perspectiva de empregabilidade, que, no nosso entendimento, se mostra limitada ao desconsiderar outros atores e contextos na análise dessas transições. Para avançar nessas questões, nós entendemos que a perspectiva da sustentabilidade das carreiras pode ser uma alternativa mais ampla para identificar contextos e atores que influenciam na decisão pela transição. O objetivo do estudo é analisar as motivações para a saída de mulheres sem filhos de carreiras corporativas e como essas transições influenciam na sustentabilidade das carreiras. Referencial teórico, nós utilizamos o conceito de carreira sustentável em suas dimensões: tempo, contexto, agência e sentido, entendendo também a partir de seus indicadores: saúde, felicidade e produtividade, traduzida na discussão da empregabilidade, no qual a sustentabilidade está no processo de equilíbrio dinâmico entre esses indicadores a partir de uma produção de sentido conforme eu experiencio a minha carreira. Como é que funciona? Em dado momento, eu experiencio algum contexto, uma condição contextual que me faz enfatizar a saúde, ou a felicidade, ou a produtividade, podendo ser um ou mais elementos combinados, mas esses elementos eles se manifestam a partir do que o contexto me apresenta. E a partir disso eu tomo aí minhas decisões, eu faço meus movimentos de carreira. Nós entrevistamos, então, 20 mulheres brasileiras que voluntariamente deixaram as organizações em que trabalhavam. Buscamos mulheres sem filhos, quando do momento da transição, e preferencialmente que estivessem em cargos de gestão. Fizemos a coleta de dados a partir de entrevista narrativa, no qual pedíamos para que elas contassem as suas histórias de vida e carreira a partir de um fenômeno específico, que é a transição de carreira. Então, essas considerações emergem a partir desse fenômeno. Também fizemos uma análise temática desses resultados, buscando os principais temas que emergiram de modo semelhante nas narrativas e agrupando-os em categorias posteriormente analisadas sob a ótica da carreira sustentável. Uma análise dos resultados, então, nós identificamos 3 grandes temas que representam motivos para as transições de carreira dessas mulheres e fizemos relações desses temas com as discussões da empregabilidade e da sustentabilidade. O primeiro deles é Eu Preciso Respirar, no qual nós observamos que a motivação para a transição partiu de uma necessidade de adaptar a modo como elas trabalham. São mulheres que, ao longo da vida, investiram muito na sua empregabilidade, tendo diversas experiências de carreira, mas cansam, sentem um desgaste físico em dado momento, físico e mental, e resolvem fazer a transição de carreira para uma alternativa que permita uma forma mais flexível de trabalho, que traga um estilo de vida que permita com que elas vivenciem outras experiências para além do contexto de trabalho. A segunda categoria, eu quero fazer algo diferente na minha vida, ela representa transições de carreira motivadas por uma ruptura no modo como elas trabalham. Então, são mulheres que tiveram uma trajetória de empregabilidade dentro da empresa que elas trabalham, não tendo muitas transições para outras organizações, então a vida toda no mesmo lugar. Em dado momento, elas cansam e resolvem fazer uma ruptura com essa carreira, buscando algo completamente diferente, algo que resgate valores antigos que elas acabaram deixando de lado por conta do trabalho. Então, muitas delas buscam hobbies que elas gostavam e monetizam esses hobbies, por exemplo, para a construção das suas carreiras. E, por fim, eu posso ir mais longe. São mulheres que também estão nessa lógica da empregabilidade muito forte ao longo da vida e fazem a transição na busca de outras experiências semelhantes ao que elas já vivenciam, mas para elas expandirem o seu escopo de atuação, entendendo que a organização ela é limitante em suas regras, em suas estruturas, e buscam outras alternativas que tragam maior autonomia, que tragam maiores possibilidades para a construção das suas carreiras. Então, a partir dos nossos achados, nós elaboramos esse modelo, que tem uma lógica de processo, conforme consta no conceito de carreira sustentável, input, processo e output. Sendo o input as condições, os contextos de trabalho que impelem esses movimentos de carreira,
o processo, o modo como elas dão sentido a esse contexto, resultando aí no movimento de transição, que é o output. E nós vemos aí 3 possibilidades de resultados a partir dessa significação, que é a adaptação ao estilo de vida, uma ruptura com esse estilo de vida e uma expansão das possibilidades de carreira. São as 3 possibilidades experienciadas que nós entendemos como motivos para a transição e também estratégias para a sustentabilidade. Isso não significa que essas dimensões se manterão. Ao longo do tempo, elas podem realizar outras transições que vão ser motivadas aí por outros fatores. Mas o nosso artigo ele chama atenção para como o sentido ele mobiliza esses movimentos, o sentido que é imbricado a um contexto maior. Para as considerações finais, nós entendemos que o estudo ele contribui teoricamente ao enfatizar essa dimensão de sentido e demonstrando que o foco excessivo na produtividade e empregabilidade é insuficiente para garantir a sustentabilidade da carreira no longo prazo. Ele oferece uma nova perspectiva aos estudos de opting out, permitindo estudar essas transições para além da maternidade. Também observamos que o engajamento em transições pode indicar maior sustentabilidade das carreiras. Situamos o contexto como uma dimensão importante para o entendimento das transições. E também entendemos que o uso das narrativas para entender todos esses fenômenos é uma contribuição, por não ser tão usual no campo. Como limitações, reconhecemos que é um grupo restrito de mulheres, não representa uma categoria tão expressiva, mas também entendemos que abrimos portas para que estudos futuros ampliem essa perspectiva a partir das dimensões trabalhadas no modelo processual. Essas são as principais referências. Agradeço a atenção e espero que nosso artigo contribua para as suas carreiras e para reflexões sobre o que foi abordado. Muito obrigada. Muito bem, parabéns, Camila. Com certeza vai contribuir, já contribui para o meu contexto que não tenho filhos, que me faz pensar muito sobre, né, já me fez pensar muito sobre carreira. O que eu achei muito interessante da sua questão é que você traz um ponto que eu não tinha lido um trabalho, né, sobre mulheres no ambiente corporativo sem filhos, saindo do ambiente corporativo sem filhos. Eu li mais trabalhos que ao contrário, né? A questão da maternidade, você sair por conta da maternidade. E eu acho que você traz um contraponto bem interessante em relação a isso. E eu fiquei pensando, assim, no seu trabalho, se você percebe, né, se você considera, enfim, um contexto cultural do Brasil, do que é trabalhar nas organizações aqui, não querendo generalizar, né, mas pensando num tipo de trabalho que às vezes requer mais de 40 horas de trabalho semanais, né, que exige a questão da produtividade, como você comenta, que exige um investimento constante ali para você conseguir se manter e alavancar cargos de maior nível de complexidade na organização, e que isso, de algum modo, né, faz com que a questão da maternidade ela seja colocada em segundo plano. Eu pergunto isso porque eu tive a oportunidade de viver um curto período de tempo no Canadá, e quando eu tive lá, eu tive um choque, porque eu vim muito nessa perspectiva de que, olha, vamos trabalhar, às vezes virava a noite trabalhando, sabe, essas questões. E lá não, bateu o horário, as pessoas vão para suas casas, cuidar dos seus filhos. Isso é muito cultural lá, né? Eu lembro que até me falaram, Eliane, olha, você está na contramão, porque o contexto aqui não é esse, né? Não deu para terminar hoje, termina amanhã, não tem problema algum. E às vezes eu tenho a percepção do que nos Estados Unidos me parece que tem um pouco disso também, né? Bateu o horário, a pessoa fecha o computador e ok, se não deu para resolver isso, resolve amanhã. E aqui eu vejo um pouquinho, né, no contexto que eu estou inserida, que é justamente o contrário. Então, eu queria saber contigo se essa questão desse contexto, né, dessa cultura da produtividade no Brasil, se leva também essa perspectiva de transição para buscar outros sentidos para o trabalho, para tentar aliviar essa pressão, né? Essa questão do respiro que você comenta em uma das entrevistadas, né? Então, gostaria de te ouvir um pouquinho em relação a isso.
Não sei se a professora Eveline vai colocar alguma coisa, eu já posso te responder. Quer responder e depois eu coloco? Eu vou colocar também, tem um... Ah, pode ser. Então, vou começar respondendo a professora Eliane, então. Eu gostei, na verdade, né, essa questão cultural desse jeito de ser aqui nosso, ele não foi pensado, vou te ser sincera, assim, ele apareceu nas entrevistas, mas não sob uma perspectiva cultural, assim, nós não tivemos esse olhar assim, no Brasil é assim, principalmente porque nós temos muito cuidado ao trabalhar com essa questão de mulheres, principalmente aqui no campo, de pesquisas em carreiras, em pesquisas da administração no Brasil, que geralmente tem essa ideia de que o Brasil, se tu olhar do lado de fora, assim, né, que o Brasil aqui, o pessoal, todo mundo tem muitos marcadores sociais, o pessoal passa muita dificuldade. E esse nosso grupo, ele é muito específico, porque ele é um grupo realmente que está nessa pegada, é um grupo que consegue fazer as transições, é um grupo que tem poder aquisitivo, é um grupo que sai do estereótipo, tô falando de estereótipo brasileiro, né, que às vezes a gente puxa assim muito, o pessoal que passa dificuldade, elas não, né, elas são diferentes. Diferentes não, elas são desse grupo específico, né? Que se tu vai para São Paulo, tu vê muito, mas a gente não está falando da trabalhadora brasileira média, né? Nós estamos falando de uma executiva, de outra classe social, né? Então, nós, de fato, não olhamos por esse lado da cultura, e eu gostei muito até do termo que tu usou, né? Que buscam essas outras atividades para aliviar a pressão. Então, não foi pensado, mas apareceu, né? Apareceu tudo isso que tu fala, essa cultura da produtividade, tanto que todas, né? Essa discussão, essa é a dissertação da Ana, né? Da Ana Vicentini, e eu participei muito por conta do grupo, né? Casulo, a gente já tem alguns artigos juntas, estudando esse grupo de mulheres, e a gente via muito essa ideia. Eu olhei assim, eu falei, Ana, tu tá olhando uma coisa aí? Ela começou olhando empregabilidade. Eu falei, tu tá olhando algo a mais aí. Tu tá olhando que a gente estava ainda desenvolvendo esse campo da sustentabilidade, né? E eu falei, tô olhando essas mulheres buscando outras coisas para justamente aliviar essa pressão, esse equilíbrio, né? E elas são mulheres sem filhos. Daí a Ana ainda me trouxe isso, né? Elas são mulheres sem filhos. A literatura, ela foca muito na maternidade, mas e esses outros fatores aí que estão imbricados a essa realidade de intensificação do trabalho, né, que é a realidade dessas mulheres, então não foram, assim, diretamente não foi considerado, mas eu gostei muito, né, a gente está falando de uma cultura específica, se a gente fosse comparar, de fato, sim, né, então, bem pertinente, assim, mas não foi diretamente que a gente olhou. Bacana. Bom, deixa eu fazer meu comentário também. Adorei seu trabalho, Camila. Acho que não tem jeito, a gente faz uma reflexão individual, né, nesse lugar. Eu tenho filho já, e eu fiz uma transição de carreira com um filho pequeno. E eu tive contato com esse conceito top-out na época que eu achei bárbaro. Eu falei, nossa, gente, é a minha história, que coisa linda e tal, né? Essa coisa da maternidade com as decisões de carreira. Mas lendo o teu trabalho, eu achei legal assim, tirar essa questão do filho da equação, porque quando eu vejo também a minha decisão de transição, não foi só a maternidade, foi uma questão de mudar os meus valores mesmo, o que eu tinha como valor antes de ter filho, e quando eu volto para o ambiente de trabalho, eu percebo que eu estou diferente, eu estou valorizando outras coisas também, e aquele ambiente já não me entrega mais como era antes. Então a gente se sente muito esquisita, né? Acho que tem esse lugar de falar, caramba, o que aconteceu comigo? Assim, né? Eu só tive filho. E a gente coloca a conta na maternidade, mas eu acho que não é só isso. Então, eu acho que o teu trabalho olhando mulheres que não têm filho, eu acho que traz essa complexidade, que não é só a maternidade. Eu acho que é uma série de coisas que acontecem e é como a gente se vê nesse ambiente de trabalho também, depois que você tem filho, ou num dado momento da vida, né? Quer dizer, eu tenho uma fase inicial de carreira que eu estou disposta a fazer tudo, eu quero crescer, quero me desenvolver, e a gente sabe que isso vai mudando ao longo da vida. A gente vai mudando os valores, quer dizer, aquilo que eu tinha quando eu comecei a carreira com 20 anos, não é mais o que eu quero com 35, e não é o que eu vou querer, talvez, com 40, 50. Então, eu achei bem legal. Por isso que eu também acho que esse olhar longitudinal para a carreira ele é importante, porque a gente vai mudando ao longo da vida e não dá para a gente desconsiderar. Então, achei muito bacana. Fiquei bastante curiosa também sobre esse conceito de carreiras sustentáveis. Eu já li alguma coisa, mas eu não tenho nada. Eu vi que você fala muito do Ackerman, né, como referência, do DeVos, né? Eu já li algumas coisas, mas se você tiver algum material assim
básico sobre isso, eu gostaria de entender um pouquinho melhor essa teoria. Eu trabalho muito com conceitos de carreiras inteligentes do Michael Arthur, né? A minha orientadora está muito nessa linha. Então, a gente trabalha muito com conceitos de carreiras inteligentes, que trabalha um tripé de autoconhecimento, habilidades e conhecimento e rede de relacionamento, networking, né? Mas, às vezes, nesse modelo, eu sinto falta do contexto. Acho que a gente olha muito para o indivíduo, que eu acho que é bacana, o que acontece dentro, como é que ele faz, como é que... Mas o contexto, acho que às vezes é um elemento que é importante dentro. Então, enfim, fiquei bem interessada em entender um pouquinho mais sobre esse conceito de vocês. Eu coloquei ali é que o nosso artigo na RAI, né? Que nós trouxemos para o Brasil, assim, assim, não é me divulgar, né? Mas é mostrando uma referência que a gente tentou também, porque assim, ó, te trazendo um pouco da história, né? Eu fiz meu pós-doc desculpa, meu pós-doc não, meu doutorado sanduíche com o Ackermans, e a gente discutia muito essas questões, assim, amadureci muita ideia ali. Mas se tu for pegar os estudos seminais, o próprio estudo deles, da TFOS, essa ideia de sustentabilidade, ela é muito tomada como dada. Assim, eu realmente, eu lia e eu precisei ler muito, que foi ali que surgiu minha inquietação de tese, né? Eu sou recém-doutora pela URGS, ano passado eu defendi minha tese, e aí a gente lia ali, quando eu estava pensando nesse tema, começou lá na minha dissertação, eu fui logo para o doutorado, né? Fui direto, assim, e me inquietava o que a sustentabilidade de fato agregava para essa discussão. E aí foi esse artigo publicado aí na RAI, na verdade foi o resultado do meu ensaio teórico ali na URGS, e aí a gente traz, porque muito, às vezes para nós, leitores brasileiros, é muito sutil o que está de novo, porque tu pega lá o conceito, o artigo da TFOS, ela vai falar indivíduo, contexto, adaptabilidade, empregabilidade, né, mas está nos detalhes ali do que acrescenta para essa discussão. Então a gente está tentando trazer para o Brasil agora, né, o nosso grupo de pesquisa. Até o nosso artigo ontem foi premiado, foi sobre mulheres na área financeira, e a gente usou o conceito de sustentabilidade para olhar essas barreiras invisíveis, né? Então, acho que é um conceito que agrega muito, assim, também não gosto de... Já estou aqui vendendo no logo, assim, mas é porque realmente a gente acredita como uma forma de contribuir e destaca a necessidade de trazer para o nosso contexto brasileiro, porque que nem a Eliane falou, assim, tu falar de sustentabilidade de carreira lá na Europa, tu está falando de outra coisa. Lá na Holanda, quarta-feira, por exemplo, é um dia que as pessoas, não sei se vocês conhecem como é que funciona lá, mas eles estão muito avançados nessa questão de igualdade de gênero, assim, tipo, ainda tem uma pequena disparidade, mas em políticas e práticas organizacionais, por exemplo, quarta-feira é um dia que todo mundo é liberado mais cedo, quem tem filho pode sair mais cedo do trabalho, homens e mulheres, para ficar com os filhos. Então, tu vê muita criança nas praças. Então, assim, eles respeitam muito a maternidade. O próprio Ackermans, né? Ele é maravilhoso, assim, quando eu tava lá, ele virou pai pela terceira vez, e ele é super jovem, assim, né? E ele botava, assim, na assinatura de e-mail dele, a foto da filha dele, e dizia, bom, se eu não te responder, é porque eu tô porque eu tô com ela. Então, assim, o como eles abraçam essas questões é muito diferente do que a gente está aqui, né? Que a gente engatinha. Então, eu digo, no meu entendimento, a gente tem que pegar os fundamentos do conceito, essa ideia longitudinal, essa ideia de considerar os atores e tentar transpor para a nossa realidade. E aí eu acho que a gente tem muito a agregar. Assim como a gente fez agora com esse de mulheres aqui, né? Que foi ainda assim muito semelhante, talvez, com outros contextos lá, que a gente fala dessa produtividade, mas daqui a pouco pegar esses fundamentos e olhar o que está acontecendo. A sustentabilidade, ela também fala de ciclos, né, que se repetem. Então, também ter o cuidado, né, o que eu digo, a gente não está querendo sustentar esses ciclos porque são ciclos insustentáveis, se tu for ver bem. As pessoas fazem esses movimentos porque estão cansadas, ou porque mudam alguma coisa, então em algum momento cansou e fez. Então, sustentabilidade, tu olha, eu digo sempre, é uma lente para olhar esses movimentos numa perspectiva longitudinal e quase um diagnóstico, assim, o que está se repetindo aqui? Por que ela mudou aqui, né? Por que esse padrão de carreira tem essa mudança aqui e esse ali? Né? Então, a gente consegue ver o porquê que esses ciclos disfuncionais muitas vezes se repetem, assim, sabe? Então, né, fazendo um pouco do merchan aqui, mas eu gosto muito, eu acho que é um caminho bem interessante, que tem muito campo para ser trabalhado e precisa ser trabalhado no Brasil, assim, com outros olhares.
Bacana. Gente, alguém tem mais algum comentário? Acho que agora a gente entra nessa fase final aqui. Quem quiser fazer comentários gerais. Sim, eu gostaria para Camila. Eu achei muito interessante o seu trabalho. Realmente eu não conhecia esse termo assim de sustentabilidade de carreiras, não conhecia. Achei muito interessante. E que bom, né, que vocês trazem com força isso, porque pro pessoal começar a pesquisar, sair mais coisas aqui, né? Então, muito interessante. Parabéns pro projeto de vocês também. E gostei bastante do trabalho. Parabéns. Eu também queria falar para as duas. Posso falar rapidinho? Então, Larissa, adorei seu trabalho também. Eu tenho parentes aí no Sul que trabalham com música e é uma mulher e ela realmente tem esses problemas que você citou de querer mudar o gênero que ela canta, só que ela já bateu o pé, então é aquele gênero dela, quem quiser que contrate naquele formato. Mas eu tinha uma dúvida. Você pesquisou tanto chefes quanto cantores. Não sei se peço desculpa se não ficou, se para mim não ficou claro, mas nos chefes também tinha, somente só a mulher que era cantora, nos chefes você não observou nada na questão da gastronomia, se a mulher inserida ali, ninguém comentou nada com você, essa dificuldade. Sim, quando eu fui ver o meu campo, no caso, né, tinha que ter essa identidade cultural do Uruguai e do Brasil na carreira. Então, não adiantava eu entrevistar alguma mulher, né, alguma chefe, no caso, gastronômica, mulher, que não tivesse essa identidade na carreira. Então, eu não poderia focar nelas, entende? Por isso que acabou não conseguindo buscar nenhum chefe mulher, no caso, né, para poder entrevistar. Por isso que não tem nenhuma, entende? Porque para mim não é do meu trabalho ser só da cultura brasileira ou só Uruguai, entende? Teria que ter as duas culturas para poder fazer essa pesquisa. Por isso que não teve nenhuma mulher. Obrigada, eu gostei muito do seu trabalho, achei muito interessante. Parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. Camila, adorei o conceito, já vou usar várias coisas. Já me abriu várias interpretações diferentes, né, pela questão de que eu vejo muito a questão da mulher do mercado de trabalho, mas como eu comentei, a maioria, no meu caso, são mulheres que têm filhos, né, por enquanto, até pela questão nesse momento, né, essa faixa etária que eu entrevistei, elas tinham filhos, e realmente, quando a Ana Camila colocou o contraponto dela de mulheres que não têm filhos, você observa, né, que realmente a mulher está muito preocupada com a questão da carreira em si, de construir algo para si, né? Então, assim, achei muito interessante essa questão, esses pontos, né, do seu trabalho e realmente vou pesquisar um pouco mais sobre essa questão da sustentabilidade de carreira, que conhecia o tema, mas não tão profundamente. Parabéns também pelo seu trabalho. Obrigada. A própria postergação, pensando aqui com vocês, né, a própria postergação da maternidade também, no caso, por que elas não têm filhos, né? Porque elas estão nessa poderia ser, não estou afirmando, né, mas talvez um dos motivos também seja essa loucura, né? Sim, sim, Essa intensificação que posterga até esse tipo de plano, né? sim, sim. E Ah, até mesmo tu querer se estabilizar na carreira, enfim, na carreira que ela quer para poder, enfim, ter o filho, É enfim. porque eu não sei, eu acho que eu tenho muita. Não sei, pode ser um achismo meu, mas eu acho que tem muita aquela questão assim, se por um acaso amanhã eu vier a não ter mais o pai da criança comigo aqui, eu posso sustentar meu filho sozinha? Eu acho que também tem muito essa questão também por causa dessa postergação da maternidade. Ou o próprio medo de perda do emprego, né? Sim, também. Dependendo do Verdade. tipo de profissional que for, né? Sim, dependendo. Normalmente as de cargos gerenciais elas têm um pouco mais de receio pela questão. A gente sabe que é um cargo hegemonicamente Demandante. masculino, então já ficam com um pouco mais de medo, né, de perder o cargo. Tem isso também. Uhum, uhum. eu vou fazer mais um comentário aqui do trabalho da Camila. Camila, sempre que eu leio um trabalho, a gente traz um pouquinho do nosso repertório, do que a gente leu, do que a gente estudou, né? E aí eu fiquei pensando sobre esse conceito de centralidade do trabalho, a questão da divisão entre trabalho e vida, que de alguma maneira o seu trabalho toca um pouco quando você fala de transição e busca sentido, etc.
E aí eu percebo que você aborda isso no sentido mais micro da subjetividade do indivíduo e tal. E quando a gente fala de sustentabilidade, hoje em dia está muito em voga, né, e tem sido muito importante as ODS da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vocês, de alguma maneira, no Casulo, né, têm visto também algum desses objetivos para fazer uma relação com esse conceito, buscando contribuições macros, né, em termos de políticas, enfim? Sim. Agora, eu sempre brinco e falo pro pessoal, né? A gente está nesse processo, o grupo já está no CNPq, ele já é reconhecido, já está certificado CNPq, mas foi algo muito novo e a gente está se desenvolvendo. Eu sempre falo pro pessoal, gente, a gente não pode estar com o nome de sustentabilidade e não ter uma conversa com os ODS, né? A gente tem, e lá na Holanda, quando eu fiz o doutorado sanduíche na VU, Amsterdã, que é do Ackermans, né? Que é referência mundial, assim, em sustentabilidade, em estudos em sustentabilidade em geral. Tudo que eles pesquisam também eles associam aos ODS, né? E o nosso estudo em especial, bom, eu vejo muito principalmente pensando assim, o que eu tento, dependendo do estudo, assim, mas eu acho que o principal é aquele objetivo do trabalho decente e desenvolvimento econômico. Deixa eu ver se é assim mesmo que diz sempre, é o ODS do trabalho decente, né? E crescimento econômico, esse mesmo, que é o objetivo 8. E aí eu tenho colocado, né? Eu, as gurias, agora a gente tá nesse, porque assim, seria uma implicação do estudo. Bom, o que eu estou fazendo aqui? Quais são as condições que eu estou dando, né, para esse indivíduo? Então, assim, por isso que a gente fala que o conceito de carreira sustentável, sim, ele se entra no indivíduo, mas ele lança luzes a essa interação, né, com o contexto maior. Então, é o indivíduo num contexto. Então, se eu estou nessa organização, se eu estou nisso que tu trouxeste, nesse contexto de intensificação do trabalho, nessa cultura, o que eu, ator, organização, posso fazer, né, para que seja um trabalho, quando a gente fala em trabalho decente, a gente entra um pouco ali tá falando muito de precarização, mas também tá falando aí de condições, né, para que a gente consiga sustentar esse trabalho. Também pode ir para um lado de bem-estar, né, que tem outras discussões que trazem aí. Então, assim, a gente tenta, né, tem tentado, sim, essa aproximação, mas sempre também trazendo o indivíduo e o contexto, né, então olhar para a carreira como uma forma de entender esse contexto maior. É isso que a gente busca, assim. Estamos buscando, né, essa aproximação. E aí, lá o Ackermans, por exemplo, a linha de pesquisa dele, que era a carreira sustentável, ele vinculava trabalho decente e crescimento econômico. Né, a gente tentava por esse lado, por esses lados. Não sei se alguém tem alguma Muito sugestão também, né, obrigada. que a gente possa também circular pelos objetivos, mas assim, nós temos que ter essa conversa, é o que eu sempre digo lá pro pessoal do grupo, né? A gente tem que conversar com a sociedade. Eu acho que até o trabalho da Rafaela, né, dessa questão da previdência, dessa carreira que você comentou, né, que não é mais um ciclo, não é mais linear, mas são em ciclos, e a questão da seguridade conversa bastante aí com você, e com as ODS, enfim. Sim. Essa dimensão humana, né? O que eu digo quando a gente fala de sustentabilidade, a dimensão humana, ela é muito difícil de, primeiro porque não é mensurável, né? Até a gente vê ali, sei lá, absenteísmo, tem alguns indicadores que o pessoal usa, mas assim, um adoecimento por conta desse contexto, daqui a pouco até essa questão da aposentadoria que, né, que o pessoal tem que trabalhar mais e mais, então isso é algo que se vê longitudinalmente. Não é algo, a sustentabilidade tem os 3 pilares, né, o ambiental, social e econômico. O ambiental é o mais conhecido porque é o mais facilmente mensurável, tu vê ali a reduzir emissão de carbono, reduzir... Agora, como tu vai associar diretamente uma medida vinculada a essas questões de bem-estar, de qualidade de vida no trabalho, ou mesmo, né, dessa segurança, de, sei lá, senso de segurança, não sei o que a gente poderia colocar, mas são aspectos que afetam o bem-estar individual e são de difícil mensuração. Tem que ter um estudo longitudinal aí para conseguir comparar o que muda de fato, assim. Tem um autor, o Pfeiffer, que eu acho que ele, em 2010, ele fez um estudo sobre isso, sobre a dimensão humana esquecida. E aí mas daí ele faz um estudo assim com o quanto que os Estados Unidos enfim, os gastos com
saúde, digamos assim, das empresas, por conta disso. Enfim, ele consegue uma métrica aí, assim, longitudinal, mas ele já afirmava, olha, é difícil a gente fazer uma relação direta, mas a gente observa, né, se analisa, assim, né, analisa o que vem acontecido com o indivíduo ao longo do tempo, esses adoecimentos, enfim. Eu faço parte da pesquisa faço parte da pesquisa, né, que avalia os lugares incríveis para se trabalhar na FIA. E depois da pandemia, né, alguns novos indicadores entraram nessa pesquisa justamente para analisar esses impactos sociais em relação ao trabalho. Então, o que eu tenho percebido das pesquisas antes da pandemia e após a pandemia é um olhar das organizações em geral mais apurado para isso, né? E com ações mais direcionadas, por exemplo, à questão da saúde mental, que de fato, né, às vezes é uma questão difícil de você mensurar, mas eles estão tentando ali mapear através de CIDs, enfim. Mas são mudanças que estão acontecendo que a gente consegue observar, né, com os acontecimentos, com o contexto ao longo do tempo. Sim, a gente pega os indicadores aí, Great Place to Work. Acho que foi isso que eu estava analisando esses dias, mas várias grandes consultorias, até eu fui numa palestra da Mercer, que é uma grande. Eu gosto de ir nessas consultorias até para a gente ver as tendências. Eu fui ano passado, né? E aí eles colocaram saúde mental, claro que eles queriam vender o produto deles, mas assim, ó, saúde mental tá entrando como indicador, né? E daí eu digo assim, bom, a gente pode ter várias críticas, né, ao como é feito, mas está se olhando para isso. Então, eu vejo, estamos caminhando em direção a alguma coisa, sabe? Eu sou bem otimista, assim, nesse sentido. Eu acho que caminhando a gente tá, não sei o que vai acontecer, mas a gente consegue ver alguns esforços, né? Ainda que tenha os diversos interesses aí por trás, a gente consegue ver, né, esse caminho. Perfeito, gente. Olha, eu coloquei aqui no chat o link para avaliação da sessão, né? E se vocês toparem, eu vou tirar uma fotinho nossa aqui para mandar para o nosso grupo do SEMEAD, pode ser? Então vamos lá. Pronto, feito aqui. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui para vocês, gente. Agora Nos manda. Uhum. eu preciso achar onde está, peraí. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ai, meu Deus, é tanta coisa aberta que ele foi para algum lugar. Peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Talvez foi para a mesa, né? Não, Área de não. Ele trabalho. vai para a ferramenta de captura. E eu preciso achar aqui onde que ele está. Ele está no arquivo, peraí. Ai, pessoal, não sei onde foi parar. Download. Não, eu vou achar, mas agora acho que. Se quiser, eu tiro uma outra e já Ah, vou então tira, mandar. vai, Mas manda vamos lá, aqui. pessoal, Porque. vamos se arrumar. Peraí, só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Dois. A Ilane tá se arrumando ali, professora. 2, 3 e... Fechou. Foi? Vê se você Foi. consegue Manda. mandar aqui. Eu não sei aonde foi parar a minha. Eu sei que ela vai direto para um arquivo aqui, mas eu preciso achar depois. Deixa eu ver aqui se eu consigo mandar. Querem mais uma? De repente ver aqui. Eu tirei algumas com a minha antes. Gente. Ah, tá. Peraí. Salvar. Documentos. Agora vai. Foi, achei. Tá ali. Acho que tá indo. Acho que está Foi. carregando. Foi. Querem outra? Boa! Que foi? Ah, muito Assim, bom. tá ótimo. Só para a gente ter um registro, né, da nossa sessão aqui. Sim, com Exato. certeza. Muito bom, Guri. Muito Bacana. obrigada. Gente, alguém gostaria de fazer mais algum comentário dos trabalhos? A gente está indo para o finalmente, né? Os últimos minutos da
da sessão. Eu só queria parabenizar os trabalhos e agradecer as contribuições dos colegas. Eu queria agradecer a mesa, né? Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Adorei os trabalhos também. Aprendi muito. Muito obrigada, né, a todas. Eu também agradeço por tudo que vocês puderam contribuir e adorei ter participado com vocês. Muito obrigada. Eu também achei assim essa sessão incrível, excelentes trabalhos, excelentes discussões. Foi um grande prazer ler o trabalho e estar com vocês aqui. Desejo sucesso nas apresentações, nas publicações desses artigos nos journals. E vamos nos adicionar aí nas redes, né? Quem sabe estabelecer parcerias de pesquisas futuras. Certeza. Perfeito. Gente, prazer estar com vocês também essa manhã. Foi muito bacana ouvir o trabalho de vocês. Parabéns para todo mundo. Obrigada, Eliane, pela Imagina. moderação aqui do grupo. Acho que foi bem bacana. Eu que agradeço, Eveline. Foi ótimo estar com você também. Então tá bom, gente. Então até a gente se vê aí durante o dia no SEMEAD, provavelmente mais algumas sessões, né? Tá Obrigada, bom? Um abraço, pessoal. Um abraço, gente. Tchau, Tchau, tchau. Deixa meu tchau. e-mail aqui, Tchau, ó, obrigada. no chat. Ah, legal, Vou legal. colocar o meu também. Vou colocar o meu também. Vamos colocar, acho que é bom, né? Vou colocar. O LinkedIn eu acho que era bom também, né? Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. A gente acompanha o que os colegas estão fazendo. Tem meu LinkedIn aqui. No LinkedIn também. Vocês estão em São Paulo? Ah, professora, vocês estão em São Paulo, né? Eu estou em São São Paulo. Você tá no Eu tenho. sul, aí Tô em acho que Porto as duas no Alegre. sul, Porto Uhum. Alegre, e a Rafaela tá no Rio, né? Isso. Eu tenho uma amiga que dá aula aí, a Rosana Córdova, Camila. Não sei se você conhece. Amicíssima. Sim, ela tá. Agora tá na Itália, são super próximas. A Ah, gente legal. compartilhou a mesma orientadora, só não fomos no mesmo período. Mas a Poxa, que gente. bacana. Sim, eu tenho um Na livro hora da que orientadora de vocês, quase que eu fui para discussão de consumo. estudos organizacionais, né? Mas aí acabei indo para outros lados ali. Ai, que legal. É. Que legal. E ela tá no casulo também, não? A Rosana é a nossa parceira, que é o que eu brinco, É? né? Porque mas a gente fez até uma iniciativa esses dias que ela estava junto, foi pouquinho antes de ir para a Europa. Ela é a nossa super parceira casulo, eu digo, né? Ai, que Pode legal. Volte e meia, falar a de mim gente. para ela, que Vou ela falar. somos amigas de verdade, assim. Que legal. Às vezes a gente busca escrever um artigo aí, eu tô devendo uma reunião com ela esse ano. Vamos se juntar, olha, parceiros, Vamos se juntar aí. coloca o Casulo à disposição para a gente fazer eventos juntos, aí alguma Ah, legal. participação. Para todo mundo esse convite é válido, viu? Isso aí, pessoal. Vamos ampliar as Legal. conexões. Criar as Gente, conexões. muito obrigada, viu? Foi um grande prazer conhecê-los. Sucesso para vocês. Obrigada, Obrigada, igualmente. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Esperando todo mundo sair. Pronto, encerramos aqui a sessão. Eliane, prazer te conhecer, viu? Eu já tinha ouvido falar de você, mas está sem áudio. Tá mudo. Opa. Não, imagina. Eu já tinha ouvido falar de você, mas não te conhecia ainda. Ah, é? Eu tô aqui na Sorientanda. FEA, a Tânia, professora Tânia Casado. Tânia, que legal. Eu, na Trabalho na FIA verdade... com a Elza. Oi? Eu trabalho na FIA com a Elza Veloso. Está muito no tema que você trabalha também. Sei. A Tânia, na verdade, eu conheci a Tânia na FIA, porque eu fiz um curso na FIA, Aham. e aquele Carreira e Sucessão dela e do Joel, né? Um curso Sim. Eu fiz esse curso com eles, e aí conheci a Tânia e fui aluna especial dela, pedi para fazer, né, no doutorado e tal, há 5 anos atrás. E eu entrei na construção do ECAR, não sei se você já ouviu falar que é a história de carreiras da USP. Ai, que legal, E aí não. a gente começou a atender os alunos, né? Na Uhum. questão de carreiras e tudo mais. E aí eu
já estou com a Tânia nesse projeto já há mais de 5 anos. E aí, durante a pandemia, eu prestei o doutorado, passei, falei, bom, agora eu vou. Ai, que legal. Você está no terceiro ano. Estou no terceiro ano. Terceiro Terceiro ano, que ano. legal. É. Tá Passa quase ali, rápido, no ano mais que ou vem se menos. defende. Você já qualificou, então? Já qualifiquei esse ano, em maio. E aí, enfim, né? E aí eu estive também fazendo um projeto na FIA agora em diversidade, tem uma pós, né? Um MBA da Ah, da FIA, FIA Online? Online. Ah, E aí eu legal. gravei umas aulas de diversidade lá, porque eu estou estudando essa questão de carreira e longevidade, então, Aham. bem interessante, né? Tem muita coisa Ah, que legal aí legal. acontecendo. Ai, que bacana, uma delícia te conhecer. Vou te adicionar no LinkedIn, quem sabe a E gente, né, faz vamos algum manter trabalho aí, contato. né? Muito obrigada, viu, Eveline? Imagina, imagina. Sucesso Prazer para te conhecer. você, Você igualmente. também. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.